Olá, vamos agora para o nono exercício da segunda lista, que corresponde ao 20º exercício das duas listas juntas. Esse problema aqui ele é um problema de escala termométricas. Vou precisar aqui desenhar um termômetro. Desenho aqui um termômetro. Que ele utilizou um termômetro, ele quer efetuar a medida de temperatura. Utilizou um termômetro cuja escala termométricas, inicialmente impressa ao lado da coluna de mercúrio, estavam ilegíveis. Então ele não conseguia ler as medidas do termômetro. Desculpe. Ele não conseguia usar por causa disso. Mas para atingir o objetivo dele, de conseguir usar o termômetro, ele colocou o termômetro inicialmente numa vasilha contendo... Vou colocar aqui numa vasilha. Contendo gelo fundente. Então, a primeira vez que ele colocou, estava 0 graus Celsius, que está em gelo fundente, né? Está 0 graus Celsius. Sob pressão normal, e verificou que o equilíbrio térmico da coluna de mercúrio atingiu 8 centímetros. Então, quando ele colocou aqui a 0 graus, porque está no gelo fundente, né? Colocou no gelo, aqui subiu. Certo? E ele foi lá e marcou a distância. Aqui ele marcou bem aqui a distância, 8 centímetros. Daqui para cá é 8 centímetros, subiu 8 centímetros. E depois ele colocou dentro de outra vasilha, em água fervente. Na água fervente já é outra temperatura. É ebulição, né? Água em ebulição já é outra temperatura. E ele percebeu que subiu mais ainda. Subiu mais ainda. E ele marcou a distância que subiu. E essa distância aqui que ele marcou é 20 centímetros de altura. Então daqui até aqui ele marcou 20 centímetros. Sabemos que aqui é o 100 graus Celsius e aqui é o 0 graus Celsius, né? Aí aqui temos a nossa escalazinha aqui, né? Aí, se nesse termômetro utilizássemos a escala Celsius e Fahrenheit e a temperatura a ser medida fosse expressa pelo mesmo valor nas duas escalas, ele está dizendo, se eu medisse uma temperatura que caísse, nesse caso aqui, ele tem o mesmo valor, a coluna de mercúrio teria que a altura para esses dois valores serem iguais. Existe um valor que é igual nas duas. Que valor é esse? Depois de descobrir esse valor, representa aqui a altura aqui nessa minha escala aqui de
nesse termômetro? Bom, primeiro eu tenho que usar isso aqui, ó. TC por 5 é igual TF menos 32 por 9. Certo? E usar esses dois aqui iguais aqui. Vou colocar aqui 9TC, multiplicar aqui o 9 vezes TC, multiplicar o 5 vezes isso aqui. Bom, fica 9TC igual a, multiplicando isso por isso, dá 5TF menos 5 vezes 32 dá 160. Aí fica 9TC. Deixa assim do jeito que está. Vamos agora ver que temperatura que tem as duas medidas iguais. Então, vamos colocar aqui 9TC igual a X. Vou trocar o que tiver TC e TF por X. 9x, 5x, menos 160. Bom, fica 9x menos 5x é igual a menos 160. Então, aqui vai ficar 4x é igual a menos 160. Então, x é igual a menos 160 dividido por 4. Isso dá igual a menos 40. Então, TC igual a menos 40 graus Celsius, TF igual a menos 40 graus Fahrenheit, representa a mesma temperatura. É o valor que nós temos que dá, nas duas escalas dá a mesma leitura para a mesma temperatura, é menos 40 graus. Tá? Bom, se aqui for menos 40, qual seria a altura? Menos 40, vamos imaginar que menos 40 seja por aqui. Então aqui seria, esse pontinho aqui não vai dar para me escrever aqui menos 40, né? Mas seria que a altura aqui, né? Aí eu teria que fazer uma tabela de conversão para isso aqui. Como é que seria essa tabela de conversão? Seria a tabela de conversão de centímetro, de graus Celsius para centímetro. Desse lado aqui é o grau Celsius, desse lado aqui é o centímetro. Então eu vou pegar, colocar aqui uma medida em centímetro, uma medida, por exemplo, T, e aqui é a medida em Celsius, certo? Então eu vou colocar assim, ó, T Celsius menos a temperatura de ebulição do gelo, a temperatura de ebulição menos a temperatura do gelo. Tudo aqui relacionado a TC. Aqui em centímetro, tudo vai ser relacionado a centímetro. Então vai ser centímetro, essa temperatura equivale a essa aqui, menos qual é a medida que dá 0 graus? 8 centímetros, né? Aí aqui, qual é a medida que dá 0 graus? 100 graus? 20, né? Menos, qual é a medida que dá 0? 8. Sendo que tudo é centímetro, aqui tudo é graus Celsius. Aqui é a temperatura do grau Celsius 0 graus, aqui é a altura do 0 graus Celsius. Aqui é a temperatura do 100 graus Celsius, aqui é a altura do 100 graus Celsius. Aqui é a temperatura do 0 graus e aqui é a temperatura, desculpa, a altura do 0 graus. E aqui é as temperaturas equivalentes numa escala e na outra. Então, aqui eu faço a minha tabela de conversão. Vamos só terminar. TC menos 0 dá TC.
100 menos 0 dá 100. T menos 8 fica T menos 8 mesmo. 20 menos 8 dá 12. Então, vamos continuar aqui a tabela de conversão aqui. Eu sei que eu estou procurando uma altura T equivalente a uma temperatura C de menos 40 graus Celsius. Então eu vou colocar aqui no lugar de TC, vou colocar menos 40 graus. Menos 40 dividido por 100. Eu só quero agora saber que temperatura é essa que equivale a menos 40. Que altura é essa que equivale a menos 40. T menos 8 dividido por 12. Aqui eu corto, né? Então, vou continuar desenvolvendo aqui. Vai ficar... Se eu dividir isso aqui por 2, e por 2 aqui, a metade vai ficar 2 e 5. E aqui fica T menos 8, certo? Esse 12 aqui vem aqui para cima, vai ficar menos 2 vezes 12. E esse 5 aqui vai multiplicar o T menos 8. Vai multiplicar tudo isso aqui. Aqui dá menos 24. E aqui dá 5T. 5 vezes menos 8 dá menos 40. Então vai ficar... Vou colocar o menos 40 para o outro lado. Vai ficar menos 24 mais 40 igual a 5T. Então vai ficar... 40 menos 24, 10, vai a um 3, 16. Então fica 5T igual a 16. Então T vai ser igual a 16 dividido por 5. Então vou dividir isso aqui por 5. 5 vezes 3, 15. Vai a 1. Vou abaixar aqui o primeiro zero depois da vírgula, o primeiro zero que não é inteiro. Então vou começar a trabalhar com números fracionários, não inteiros. Vou botar uma vírgulazinha aqui. Então 2 aqui, 2 vezes 5, 10. Então isso aqui é 3,2. O T é uma medida em centímetros. Então é isso aqui. Ele vai medir 3,2 centímetros. Né? Daqui até aqui vai dar 3,2 centímetros, que é o equivalente a menos 40 graus Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit. Então aqui são vários passos aqui nessa questão, né? Tudo bem? Primeiro, qual é a temperatura que é igual, qual o valor da leitura de temperatura que é igual na mesma escala Celsius e Fahrenheit? Menos 40. Menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 graus Fahrenheit. Aí depois, tu vai fazer uma tabela de conversão, já que tu descobriu qual é a temperatura que tu quer. Tu vai criar uma equação de conversão entre as temperaturas e as alturas. Depois que tu achar ela, tu substitui tu achou ela aqui. Achamos ela aqui. Aí tu vai substituir o valor de menos 40 aqui. E descobre qual é a altura, 3,2. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.